É vontade de posse. Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o nosso melhor dia. Um ótimo dia a todos. Tudo está bem, tudo está tranquilo. Seja bem-vindo. Hoje numa situação especial. Bom, mas vamos seguindo aqui falando a respeito aí das coisas do nosso Pai. Bom, muito obrigado pela sua participação. Você que está nos acompanhando pela gravação, é isso? Muito obrigado, receba aí a nossa gratidão, receba aí o nosso carinho, muito obrigado. Para você que está chegando hoje, temos recebido pessoas novas pessoas aqui na nossa live, aqui na nossa pregação. O meu nome, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Bom, e falamos a respeito do Evangelho da incircuncisão. Esse é um tema que nós gostamos de deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão aí nos acompanhando. Nós falamos, o nosso assunto aqui é o assunto da incircuncisão, evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. E nós sempre citamos isso aqui, Gálatas capítulo 2, verso 7, o evangelho fala de dois evangelhos, a Bíblia fala de dois evangelhos, o da circuncisão que foi dado a Pedro e o da incircuncisão que foi dado a Paulo. O que nos trata aqui, o que nos interessa é o evangelho da incircuncisão para depois da cruz, que foi dado ao apóstolo Paulo. E o tema de hoje é um tema bem, que até antes mesmo de começarmos já recebemos alguns correios, pessoas nos questionando, mas nós entendemos que é um assunto bem tranquilo, bem fácil, né? Que é Cristo morreu por todos. Olha que coisa linda, é uma boa notícia, não é isso? Cristo morreu por todos. Só apenas precisamos entender. Por favor, compartilhe aí a mensagem, por favor, para que essa palavra corra, seja glorificada. Muito obrigado aos meus irmãos que já estão aí ao vivo, aí, Dino Sani, meu amigo Marcos também, um abraço aos santos lá de Parque Paulista, um abraço para os meus irmãos, tá bom? Por favor, compartilhe a mensagem. Também temos um canal no YouTube, um canal chamado Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se for possível, também se inscreva lá no nosso canal para que essa palavra corra e seja glorificada. Nos ajude aí a fazer essa palavra correr, para que outras pessoas possam alcançar essa palavra, que entendam, assim como nós entendemos, o que está acontecendo. Muito obrigado aí pela sua audiência, para mim é um prazer, é uma honra, me sinto honrado quando vejo aqui os abençoados que estão aqui participando nesse momento aqui comigo. Muito obrigado. E a nossa oração é aquela oração que foi feita pelo apóstolo Paulo, não é isso? Declara os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender por quem Cristo morreu, que Cristo morreu por todos. E isso somente, abençoado, com os olhos do entendimento iluminado. E saiba, você é um abençoado. Você é um abençoado. Bom, então vamos aqui ao tema que diz: Cristo morreu por todos. Vamos ler aqui o tema que nós destacamos aqui na propaganda, não é isso? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 versos, o verso 14 e o verso 15. Acompanhe na sua Bíblia, não fique só nas minhas palavras não, porque de mim mesmo, da minha inteligência, da minha sabedoria, não tenho nada para te oferecer, mas vamos ler aqui o Evangelho da Graça de Deus, 5, versículo 14, que diz assim, ó: porque o amor de Cristo, o amor de Deus, nos constrange esse amor, não é isso? Julgando nós assim, que se um morreu por todos, olha o que diz o apóstolo Paulo, se um morreu por todos, logo todos morreram. Parece até ser uma coisa lógica, né? Na verdade é uma coisa lógica. Se um morreu por todos, foi um representante, logo todos morreram. E o verso 15 diz assim, o verso 15: e ele, aquele que morreu, Cristo, morreu por todos. Para quê? Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Para que os que vivem, aqueles que participaram dessa morte, vivam não mais para si,
mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Essa é a palavra do nosso Pai aqui, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Então, abençoados, bem, quem morreu e ressuscitou, isso sabemos que foi Cristo. Não é isso? Todos nós sabemos quem morreu foi Cristo lá na cruz. Todas as religiões sabem disso. Não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, se você é macumbeiro, se você é espírita, não sei qual é a sua religião, mas eu tenho certeza que você tem esse conhecimento, que Cristo um dia morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso todos sabem. Agora, o que só o evangelho da incircuncisão, o que somente o apóstolo Paulo explica é quem são esses todos. Quem são esses todos? Por quem Cristo morreu. A religião ensina que Cristo na cruz morreu por todos os homens, por todos. Mas o evangelho da incircuncisão vai nos explicar, porque ele diz, né? Um morreu por todos. Nós lemos aqui, você leu comigo aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14 e verso 15. Diz que Cristo morreu por todos. Então, por quem Cristo morreu e ressuscitou? Isso é uma coisa muito séria, abençoado, muito séria. Por quem Cristo morreu e ressuscitou? A quem o evangelho da incircuncisão chama de todos. A quem que ele chama de todos? A quem que o evangelho está se referindo? Com quem que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que Cristo morreu por todos? Então, vamos buscar, né? Vamos entender por quem que Cristo morreu e por quem Cristo ressuscitou. Vamos entender. No verso 14, veja bem se você nos acompanhou aí, diz que no verso 14 ele diz, julgando nós assim. O apóstolo Paulo, ele fez aqui um julgamento para revelar que Cristo morreu por todos, ele fez um julgamento. Nós, veja bem, nós que nascemos depois da cruz de Cristo, nós julgamos com a doutrina do evangelho da incircuncisão. Nós julgamos todas as coisas com o evangelho, com o pacto da graça. Por que nós julgamos assim? Romanos, capítulo 2, no verso 16, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Haveria um dia, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, aquelas coisas que estão ocultas, aquelas coisas que estão escondidas na mente dos homens, por Jesus Cristo. Mas tem um detalhe aqui, abençoados, não é somente por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Então, qual é o evangelho que foi dado a Paulo? Porque ele disse que Deus iria julgar os segredos dos homens, inclusive, né, isso que nós estamos falando aqui, que Cristo morreu por todos, mas segundo o evangelho que foi dado a ele, foi dado ao apóstolo Paulo. E qual foi o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo? Se você ler Gálatas... Aconteceu aqui um probleminha, mas já estamos de volta, calma, tudo está bem, graças a Deus, aqui estamos. Veja bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 7, ele fala de dois evangelhos. Nós sempre falamos tornar. Estamos aqui com um probleminha, mas já estamos resolvendo. Aqui, pronto, já está resolvido. Já está resolvido. Então, abençoado, veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala de dois evangelhos. Agora, o evangelho que ele usou, que nós usamos para julgar todas as coisas, é o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho que nós usamos, diferente da religião. Aí é que está, abençoado, aí que está o que nós precisamos entender, diferente da religião. A religião, ela julga com o evangelho da circuncisão. Se você leu aqui em Gálatas 2,7, vai ver que a palavra de dois evangelhos. O que a religião usa é o evangelho de Pedro, é o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés. Todas as religiões, quando tem que julgar alguma coisa, quando tem que apontar pecado em alguém, quando tem que falar de dízimo, de oferta, batismo, sempre usa o evangelho da circuncisão. Então, abençoado, se o julgamento é feito de maneira errada, então não pode julgar corretamente. Se usa ali o evangelho errado. E a sentença, com certeza, não pode ser verdadeira.
porque usou os argumentos errados. Como é que um juiz vai dar uma sentença verdadeira se ele ouve a testemunha errada, se ele pega lá o laudo que não é perfeito, se ele não ouve o perito correto? É o que acontece com a religião. Eles usam o evangelho da circuncisão para julgar todas as coisas, para julgar os segredos dos homens. Por isso é que dá errado. Então, abençoados, vamos julgar de forma correta. Vamos julgar corretamente, mas com o evangelho da incircuncisão que foi dado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, que está de Romanos até Hebreus. Quando nós falamos aqui evangelho da incircuncisão, evangelho do apóstolo Paulo, são as 14 cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. É isso que nós falamos. Então, vamos julgar de forma correta a quem o evangelho chama de todos. Porque senão você vai se perder. Se você for olhar para o evangelho de Pedro, você vai se perder. Então vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo 3, no verso 21. Olha o que diz, verso 21. Mas agora, veja bem, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja bem, quando o apóstolo Paulo ele fala agora, ele está falando da cruz. Porque existe um ponto de partida para o evangelho da circuncisão, para o mistério que foi revelado pelo apóstolo Paulo, para o evangelho da graça. Foi na cruz, começou ali na cruz, quando ele fala agora, onde tudo foi consumado. Lembra quando Jesus uma certa vez falou ali na cruz, está consumado? Foi ali na cruz. A justiça de Deus foi vista na morte de Cristo, no pacto que foi estabelecido, que foi a graça de Deus. Por isso que Paulo fala, o fim da lei é Cristo ali, a lei teve um fim. Romanos capítulo 10, verso 4. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a lei de Moisés teve um fim. Então você não pode julgar nada com a lei de Moisés. Como é que você vai usar uma Constituição que não está mais valendo? Se você procurar a justiça aqui do nosso país requerendo um direito seu, mas usando a Constituição lá do tempo do Império, você não vai arrumar nada, pessoas. Por quê? É uma Constituição, uma lei que já não vale mais. Assim está a religião. Ela usa a lei de Moisés, que já passou, que já acabou, para requerer direitos contra Deus, que Deus já não usa mais. A lei já passou, a lei de Moisés já acabou. Então, no verso 22, ele diz assim, ó, isto é, olha o que diz o apóstolo Paulo, isto é, a justiça de Deus pela fé. Olha a mudança, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, veja bem, ó, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Justiça de Deus, a graça de Deus é por fé. Então Paulo diz, ó, a justiça de Deus, o pacto da graça, é para todos e sobre todos. Por quem Cristo morreu? É para todos e sobre todos. Mas, abençoados, veja que tem aqui um detalhe. Tem um detalhezinho que eu não observava. Não observava. Mas depois que os olhos foram iluminados, eu passei a entender. Tem aqui um detalhe. Para todos e sobre todos os que creem. Olha aqui que diz aqui, ó. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. E veja bem, entenda uma coisa. Crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo não é um livre-arbítrio. Não é que o homem, a partir de hoje, né, eu passo a crer, eu tomei um choque, né, a minha mãezinha estava muito doente, agora está boa, então foi Deus, eu passei a crer. Não é isso. Crer na morte e ressurreição de Cristo é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus, um dom que Deus, o próprio Deus, imputou em você, em todos os filhos. É por isso que nós queremos, não porque nós somos mais inteligentes, não porque nós fazemos boas coisas, não porque eu estudei muito, eu deixei de estudar, não. O próprio Deus imputou em nós esse dom de crer na morte e na ressurreição de Cristo. Olha, já se passaram mais de 2000 anos que Cristo morreu e ressuscitou. Nós não estávamos lá, mas quando nós falamos, quando nós ouvimos a respeito
dessa morte, a respeito dessa ressurreição, arde em nós uma certeza, uma confiança na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, que nós não temos dúvida que isso aconteceu. Por quê? Porque eu estava lá? Não, por causa do dom da fé que Deus infundiu em nós. Então, veja bem, a morte de Cristo, a justiça de Deus, é somente para aqueles que creem. É isso, abençoado, somente para aqueles que creem. Quando Paulo diz, Cristo morreu por todos, está falando todos que creem, todos os filhos. E no verso 9 ele diz, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. O crer em Cristo, o crer em Deus, não depende das obras. Ontem eu recebi um correio de uma abençoada e estava questionando a respeito dos homossexuais, essas coisas todas, né? Olha, abençoado, isso aí não tem nada a ver com obra. Não é porque você é A e é B que Deus vai te deixar. Porque ele diz aqui, ó, não há diferença. Se esse dom está em você, se esse dom está no filho, ele é filho e acabou, abençoado. Não tem diferença. Não vem das obras. As obras, o que você planta, você colhe. Se você é um filho de Deus, mas leva uma vida torta, o que você vai colher? É de acordo com o que você planta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele é muito claro nisso. Ó. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, você vai colher. Mas vai deixar de ser filho? Claro que não. Claro que não, com certeza não. Porque o dom é sem arrependimento. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele fala, o dom que Deus deposita, que Deus depositou no seu filho, isso aí é sem arrependimento. Deus não se arrepende do que faz, não vai tirar jamais. Ó, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler aqui, que também é uma carta muito, muito bonita. Veja aqui, o que diz aqui o apóstolo Paulo, porque a religião, por não conhecer essas coisas, ela está oferecendo a morte de Cristo, o sangue de Cristo, para todos os homens, para quem quiser. Olha aqui que diz aqui o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor, a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. E o verso 2 diz assim, ó, e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. Diz então, abençoados, que a fé não é de todos, somente dos filhos, daquele que Deus mesmo colocou esse dom. A religião, ela ensina que a morte de Cristo é o mesmo. Preguei várias vezes, escola dominical, a justiça de Deus está à disposição de todos os homens. Eu mesmo prego, olha, se você quiser, você pode receber a morte de Cristo lá na cruz, o sangue derramado está sendo oferecido para todos os homens. Não é isso que diz o Evangelho. E diz que depende do homem usar ou não desses benefícios. Se você aceitar a Jesus, se você aceitar a morte de Cristo, então você vai ser beneficiado por essa morte. Não é isso que diz o Evangelho. A fé não é de todos. Romanos, vamos voltar aqui à carta à igreja de Roma, no capítulo 8. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, no verso 30, ele fala mesmo assim, ó. E aos que predestinou, leia aí comigo, abençoado, por favor. Romanos capítulo 8, verso 30, ele fala, e aos que predestinou, aqueles que tiveram o seu destino traçado antes, a estes também chamou. Ele não chamou todos. Não, só aqueles que ele predestinou. E aos que chamou, a este também justificou. O que foi predestinado, o que foi chamado, o que foi justificado. E aos que justificou, a este também glorificou. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Aos que, a estes, não a todos. Houve aí uma separação, houve uma divisão de grupo aí feita pelo próprio Deus. Teve uma diferença, abençoados. Olha, então Cristo, ele morreu por todos predestinados, aos que predestinou. E também morreu por todos que foram chamados. E também morreu por aqueles que foram justificados. E também foram glorificados. Cristo não morreu por todos os homens. É duro de ouvir isso, mas é o que diz o Evangelho. Deus só morreu pelos escolhidos, por aqueles que ele escolheu. E mais, a morte de Cristo não foi um fato isolado na história.
Não, porque, ou um plano B, né, de Deus, né? Porque Adão, Deus colocou, a religião ensina que Deus colocou Adão no jardim do Éden para ser feliz para sempre, mas como Adão ele não resistiu à tentação, comeu lá do fruto, um monte de história, então Deus entrou com o plano B, mandou Jesus para a cruz, meu filho vai lá, morre, vê se você consegue salvar alguma coisa dessa festa, porque Adão estragou todos os nossos planos. Não foi nada disso, abençoado, nada disso. Foi tudo o plano de Deus, foi tudo a autoria de Deus desde antes dos tempos eternos. Desde antes. Ó, 2 Timóteo, vamos procurar aqui, vamos achar aqui 2 Timóteo, capítulo 1. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9. Olha o que ele diz. Preste bem atenção, por favor. Que nos salvou, Deus nos salvou e chamou. Olha a terminação do verbo. Chamou e salvou com uma santa vocação. Nos chamou, nos salvou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não foi segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? No dia que eu aceitei a Jesus, no dia que eu me encontrei com Jesus. Não, abençoados, antes dos tempos eternos, antes dos séculos, antes do relógio, sabe? Antes do relógio começar, o primeiro, o segundo, antes disso, Deus já havia te salvado e havia te chamado todos os filhos. Tudo, abençoado, tudo teve início antes de Deus formar as coisas visíveis, antes de tudo, antes dos séculos, antes do sol, antes de Deus formar a lua, antes de Deus formar a terra, antes de Deus formar o mar, antes de qualquer coisa, antes mesmo de Deus formar o homem, Adão e Eva. Deus, diz aqui, antes dos tempos eternos, nos salvou e chamou segundo a vontade dele. Por isso que ele diz aqui, ó, não segundo as nossas obras. É isso que o Evangelho deixa bem claro. Não são as suas obras que vão fazer você participar ou não lá do sangue de Cristo, não, nada disso. A nossa participação na morte de Cristo é segundo o chamado e escolha de Deus. Antes do nosso corpo ser formado, abençoado, antes de seu papai e a sua mãe se conhecerem, muito antes, Deus havia chamado você, já havia providenciado para você a salvação. E veja bem, que olha, Deus mesmo explicou esse assunto a Jó. Jó foi um que teve o privilégio lá no passado, talvez ele nem tenha entendido nada, mas Deus falou com ele, Jó capítulo 38, vamos ler aqui, ó, alguns versos aqui, 3 versos nós vamos ler. Jó 38, vamos ler aqui primeiramente o verso 4, que diz assim, ó, olha que classe de pergunta que Deus fez a Jó. Onde estavas tu quando eu, Deus, fundava a terra? Olha que Deus perguntou para Jó, aonde é que você estava quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Deus questionando aqui a Jó. E no verso 7, olha o que ele diz. Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam, e todas, veja o finalzinho do verso 7, e todos os filhos de Deus rejubilavam, todos os filhos de Deus, antes da fundação do mundo, antes de Deus formar qualquer coisa, Deus perguntou a Jó, Deus questionou a Jó, onde que você estava, Jó, quando todos os filhos estavam ali presentes? E no verso 21, vem a resposta. De certo, verso 21, de certo, com certeza, tu sabes, Jó, você sabe. Por quê? Porque então já era nascido. Olha que coisa tremenda. Antes da fundação do mundo, Deus já disse que Jó era nascido. E porque é grande o número dos seus dias. Deus não estava falando ali do corpo de Jó. Deus estava falando do Filho, do Espírito, que já estava lá formado. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 9, o apóstolo Paulo diz que Deus é Pai dos Espíritos. Isso aí acaba essa confusão de judeu, de gentio
e disse, não, abençoado, Deus não é pai nem de judeu, nem de gentio, nem de brasileiro, nada de carne. A carne é uma participação do Filho de Deus, que é o Espírito. Deus é pai dos espíritos desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele fala aqui em Jó, não é isso? Que os filhos, todos os filhos de Deus estavam junto lá com Jó, antes de Deus mesmo colocar o primeiro fundamento da terra, antes de qualquer coisa. Nós, veja bem, abençoados, nós somos um espírito participando de um corpo de carne. Isso que nós somos. Hebreus capítulo 2, verso 14, ali bem no comecinho, o que diz ali o escritor? Que nós, que os filhos, veja bem, não é qualquer um, os filhos participam. Participam de quê? De carne e sangue. Então isso quer dizer que a carne e sangue, esse corpo aqui não sou eu sou o Espírito que está aqui dentro, que está falando contigo. O nosso corpo aqui, isso é uma participação, que lá o mais sábio já disse que um dia vai voltar para o pó e da onde ele veio. E nós que somos espíritos, vamos voltar para Deus. Espírito escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, abençoados. Desde antes, lá desde o começo lá, antes de Deus formar qualquer coisa, nós já estávamos lá. E no tempo próprio de Deus, no tempo determinado de Deus, nós chegamos nesse corpo de carne. Somos participantes de um projeto, de um decreto de Deus que teve início, abençoados, antes da fundação do mundo. Nós temos ouvido aí falar de salvação, falar de filho, de vai morrer, e como se tudo tivesse dado início na cruz do Calvário. Não, abençoados, nós somos participantes de um projeto, de um decreto de Deus, que teve início antes da fundação do mundo. E a morte de Cristo, ali na cruz, fazia parte desse projeto. Como nós já falamos aqui no começo. Isso não foi um plano B, não, que Deus... Não, Deus já tinha tudo definido, tudo ali certinho, tudo preparado desde antes da morte, antes da fundação do mundo. Ele lá escolheu lá os filhos. Vamos aqui, ó, Efésios. Olha aqui, vamos lá ao início. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. Foi lá bem no comecinho, bem lá no início. Diz assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Veja que, olha o tempo do verbo. Hoje eu tive assim, a oportunidade de ver uma procissão, né, dos nossos irmãos católicos aí, e estava lá o reverendo estendendo a mão e falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não é isso que diz o Evangelho, abençoado. O Evangelho diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está falando aqui de Espírito, a nossa posição em Cristo, no Espírito, abençoados com todas as bênçãos. E o verso 4 diz assim, ó, como também, da mesma maneira que Ele nos abençoou no Espírito, como também nos elegeu nele. Quando que foi essa eleição? Quando foi? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que houve uma seleção, houve uma escolha. E no verso 5, e nos predestinou. O nosso destino foi escolhido por Deus antes, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. E o finalzinho do verso, o que diz? Segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o querer da vontade de Deus, que tudo aconteceu. Então, abençoados, tudo aconteceu antes da fundação do mundo, de acordo com a vontade de Deus, onde Ele escolheu ali os seus filhos. A morte de Cristo, o sangue de Cristo, faz parte desse processo, faz parte desse plano de Deus. E tudo debaixo de um processo, de um propósito, de uma ordem de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Não, aquele ali, será que ele vai? Será que ele é? Não, Deus tem tudo aí, tudo debaixo do controle de Deus. Não existe ninguém que possa entrar ou sair, como diz o meu amigo Marcos, né? Eu ouvi muito o Marcos, ele falava, quem está dentro não sai, e quem está fora não vai entrar, porque o propósito de Deus já foi todo cumprido. Aqui, Romanos, quando nós falamos desse assunto, sempre vem aquele questionamento, não, Deus não poderia fazer isso, deixar um participar e outro não. Olha, Romanos capítulo 9,
no verso 14, olha o que ele diz, ó. Que diremos, pois? Bem, vamos parar e vamos pensar, o que nós vamos falar? Que há injustiça da parte de Deus? Será que Deus seria injusto escolher um para participar do seu plano e o outro não? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, abençoado, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o verso 15. Pois disse a Moisés, compadecer-me de quem me compadecer, e terei misericórdia, disse Deus, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E o verso 16. Assim, pois, veja bem, o verso 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador e participar da morte de Cristo? Isso não depende de quem quer, nem de quem corre. Venha correndo para os braços de Deus. Quantas vezes eu usei essa frase? Venha correndo para os braços de Deus, porque Deus quer te salvar. Não é isso, abençoado. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece. A lista, a relação, já está pronta desde antes da fundação do mundo. O barco já está completo já. E tudo dependeu da soberania de Deus, do decreto de Deus. Nada dependeu da vontade do homem. Foi nada aqui não, porque, olha, esse aqui vai, não. A nossa participação aqui é única e exclusiva, um propósito de Deus. Deus que escolheu você. Olha que privilégio abençoado. Quando esse conhecimento chegou na minha mente, isso me causou tanta alegria, porque eu me esforçava para ser um escolhido, né? Eu me esforçava para ser salvo, mas quando eu descobri, quando eu entendi que eu não iria ser salvo, que eu já tinha sido salvo, isso me levou assim, o compromisso, a responsabilidade de um comportamento de salvo. Essa que é a grande diferença, meus irmãos. Nós procuramos nos comportar bem, não com a intenção de participarmos de um projeto de Deus para sermos salvos. Não, nada disso. Nós procuramos fazer as boas coisas, porque nós entendemos, já cremos que nós já somos filhos e temos que nos comportar como filho. O propósito de Deus quanto aos filhos foi consumado. Foi consumado, pessoal. Não tem nada mais o que fazer. E foi consumado ali na cruz. Todos os filhos, no Espírito, todos eles participaram da morte de Cristo. Somente os filhos. Agora, quem é e quem não é, essa relação só está na mão de Deus. Ele que sabe quem é. Por isso que nós falamos, para despertar o entendimento, o conhecimento de todos os filhos. Porque a obra de Cristo, desde antes da fundação do mundo, passando por Jardim do Éden, passando ali pela lei de Moisés, e passou na cruz, e a volta de Cristo, e a consumação de todas as coisas, tudo visando os seus filhos, tudo com a participação dos seus filhos. Participamos da morte de Cristo, somente os filhos. Olha o que está escrito. Se Cristo, morreu por todos os filhos, logo todos os filhos também morreram com ele. Mas somente os filhos. Se não vai participar. Não adianta nem se arrumar, botar roupa bonita, porque não vai participar dessa festa, não vai participar desse encontro. Cristo não morreu por todos os homens. Não morreu. Não morreu por todos os homens. Cristo morreu por todos os filhos. Todos os filhos que ele mesmo escolheu. Porque alguns não são, porque Deus não escolheu a todos, porque ele diz, aos que escolheu. Atos capítulo 20, vamos ler aqui, Atos capítulo 20, lê aqui comigo, deixa eu achar aqui, Atos capítulo 20, o verso é o verso 28, leia na sua Bíblia aí, por quem que Cristo morreu, que diz aqui, 20 e 28, ele diz assim, uma reunião de Paulo na igreja de Éfeso, olha o que ele diz, porque eu sei isso, verso 28, olhai, pois, por vós, Paulo falando para os líderes, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Apacentar quem? A igreja de Deus, que ele, Cristo, resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo, abençoado. Se você é a igreja de Cristo, você participou desse resgate. Com certeza você participou. Cristo não morreu por todos os homens. Morreu pela igreja, pelos filhos, igreja, filhos que ele formou antes da fundação do mundo. Tudo debaixo
do controle de Deus, tudo nos mínimos detalhes, tudo certinho. Nada fugiu do controle de Deus. Não pode haver um filho que não tenha participado desse processo. Então não é filho. Imagine um pai amoroso, né, que é o nosso Pai Deus, iria preparar uma belíssima festa, né, uma belíssima recepção, e deixar um filho de fora dessa festa. Você faria isso com o seu filho? De maneira nenhuma. E Deus também não fez. Nós, os filhos, participamos de tudo, desde antes da fundação do mundo, até o dia que nós deixarmos esse corpo de carne e vamos voltar para o nosso Pai, a nossa pátria celestial. Tá bom, abençoados? E terminamos então aqui, ó, em Romanos capítulo 5, no verso 18. Romanos, vamos ler aqui, ó, Romanos 5, 18, porque tem Adão nessa história. Entre a fundação do mundo e a morte de Cristo, tem Adão. Romanos capítulo 5, verso 18, que diz assim, ó, pois assim, olha só, veja bem, como por um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, está falando de Adão, a desobediência de Adão, assim também, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Foram duas cabeças representantes. Adão, que condenou, que trouxe a desobediência sobre todos os homens, e Cristo, que justificou. Se você não participou de Cristo, se você por acaso entende, não, eu não participei de Cristo, então, abençoado, você também não participou de Adão. E isso é impossível, não é isso? Você também participou de Adão para que Cristo pudesse te justificar. Tudo, veja bem, tudo debaixo de um propósito de Deus. O que nos falta, abençoados, é o conhecimento, é você entender por que dessas coisas, por que essas coisas aconteceram. Tudo debaixo desse propósito. A nossa participação de carne começou depois de Cristo na cruz. Já estamos justificados. Adão manchou e Cristo limpou. Adão desobedeceu e Cristo justificou. Nós, veja bem, a diferença aí, é que infelizmente alguns abençoados estão fazendo um pouco de confusão, é que nós já nascemos depois da cruz. Já nascemos com o processo bem avançado. O filme já estava bem aqui, já terminado, consumado. Cristo já havia feito todas as coisas. Adão já tinha manchado e Cristo já havia justificado. Nós já nascemos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1, olha o que diz aqui. Romanos 5, 1, diz assim, pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós fomos justificados pela fé, pela morte de Cristo ali na cruz. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos com a obra redentora consumada, tudo pronto. Os nossos irmãos lá do passado tiveram que passar lá um processo lá da lei de Moisés e muitas obras, mas nós que nascemos depois da cruz, com a nossa participação, foi por fé, mas participamos também, fomos justificados pela fé depois da cruz, temos paz com Deus. Eu recebo que você tenha aí alcançado esse pensamento, essa ideia, apesar aqui de alguns probleminhas que nós tivemos agora aqui nesse momento, vamos melhorar, mas abençoados, você também é um participante desse projeto de Deus, você é um filho. Deus não iria deixar você de fora de um momento tão importante, um momento único na história. Porque esse projeto de filho dele, desde lá, o apóstolo Paulo escrevendo lá os Hebreus, diz, ele é o autor e consumador. A ideia dos filhos foi dele. E ele mesmo consumou todas as coisas. Então ele não poderia deixar alguns de fora. Não, nada disso. Todos nós somos participantes dessa glória maravilhosa que é ser filho de Deus. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, por favor. Nos ajude a divulgar essa palavra, porque é um trabalho bem difícil assim, porque temos um corpo de carne que milita contra, e sozinho nós não conseguimos ir muito longe. Mas se você nos ajudar, por favor, compartilhe a mensagem. Se inscreva também no nosso canal do YouTube.
alguns anos atrás, um ano e meio atrás, nós tínhamos um outro canal, mas devido a uns problemas técnicos, tivemos que abandonar o canal, já estamos bem adiantados. Se por acaso você está inscrito naquele canal e quiser nos ajudar também nesse, fazer com que a palavra corra e seja glorificado, se inscreva aí no nosso canal, canal abençoado com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Nós vamos estar colocando aí o endereço aí do canal, também está aí no anúncio da mensagem. Por favor, participe conosco. Eu recebo que essa semana seja uma ótima semana. Hoje é o primeiro domingo do mês, não é isso? Recebo que esse mês seja um mês muito bom para você e que se manifeste todas as bênçãos que Deus já disse que você é um abençoado. Não diga Deus vai te abençoar. O Evangelho diz que Deus já te abençoou e você é um participante dessas bênçãos. Tá bom, abençoado? Melhor domingo, melhor dia. Receba que tudo está bem na sua vida e voltaremos na semana que vem, assim permitindo o nosso Pai. Abençoados com todas as bênçãos. Amém.